Bom dia a todos. Estamos juntos para mais um momento, mais uma oportunidade de podermos dialogar, de podermos tratar de assuntos pertinentes à hermenêutica, a interpretação do ser. E quando falamos de interpretação do ser, estamos falando da pessoa do filósofo Martin Heidegger, que certamente foi um dos mais expoentes filósofos da hermenêutica dentro do quesito da interpretação existencial, da atuação e da presença do ser. Uma das obras de Heidegger, que quem sabe é a principal obra que ele produz para poder se compreender a dimensão hermenêutica de Heidegger, é a obra Ser e Tempo. A obra Ser e Tempo, ela tem uma proposta de um estudo do ser dentro do seu tempo e dentro da questão não só era existência, mas era histórica, era fenomênica também. Então, a atuação hermenêutica da qual está propondo o Martin Heidegger, ela vai se originar justamente numa análise pretendente da presença do ser, que para Heidegger é algo insuficiente e que se deve ser superado. Por quê? Porque para ele é necessário que toda a presença ela seja numa posição prévia e numa posição que questione as razões da existência e as razões também da constituição ontológica da própria presença. E aí é que, nesse quesito, Heidegger, para alguns até filósofos, se torna complexo o seu transitar filosófico, a sua pressuposição, a sua teoria, o seu apontar filosófico. Quando ele fala de proceder a si mesmo, ele está falando justamente da presença, que ela existe de tal modo que, mesmo que ela esteja em uma forma pendente, ela também está com um sentido significativo de totalidade, de ser converter a uma avaliação ontológica e espacial. Então, a razão da impossibilidade até de se fazer presente e até de se fazer uma experiência ôntica da presença e até de podermos, quem sabe, ver a questão da totalidade do seu ser e dessa consequência dessa totalidade, é que começa-se a estudar a faculdade do conhecer. Aí começa a se trabalhar o preceder a si mesmo. E que começa-se a pensar o problema da totalidade da presença. Quando se começa a pensar a totalidade da presença, se vai buscar as respostas que são reclamadas a essas questões. Por exemplo, a questão sobre a totalidade da presença, que até do ponto de vista esticianário, né,
e é justamente de uma existência pautada no existenciário temporal. E quando trabalhamos nesse emergir do existenciário, nós vamos ver as possibilidades do poder ser e do poder no ser total, na totalidade da existência. E com isso é que começa-se a se admitir esse análise existencial, essa aferição de uma estrutura ontológica existencial do ser dentro de um tempo definido, dentro de um tempo proposto. Então a possibilidade de se experimentar o tempo na existência que lhe é limitada e permitida é que é o grande viés hermenêutico que propõe o Heidegger, quando ele começa com uma proposta hermenêutica de interpretar o próprio ser no seu sentido ontológico. Uma interpretação ontológica da presença, uma interpretação ontológica do movimento da passagem da presença durante o tempo da sua existência. Então é nessa proposta de interpretação da vida, do tempo, da existência, no seu sentido, até podemos dizer assim, não só ontológico, mas filológico e psicológico, é que Heidegger está trabalhando. É que Heidegger está propondo uma proposta de analisar os parâmetros e os sentidos da possibilidade até de uma substituição inteiramente proposta, de uma substituição e de um olhar capacitador e caracterizador do sentido ontológico da morte e do sentido ontológico da existência na posição existencial do ser. E quando nós pensamos nisso, e quando nós nos voltamos para essa avaliação ontológica do ser, aí é que nós entramos no interesse predominante das considerações. Considerações essas direcionadas às manifestações do ser dentro do tempo, dentro do espaço da sua existência e dentro da sua própria interferência e dentro da sua própria abrangência de totalidade. E quando nós vamos nos voltar a uma visão e percepção de um amadurecimento e de uma tentativa de alcançar a totalidade e da precisão da interpretação ontológica da existência, é que nós vamos explicitando uma consciência que ela tem um tempo e dentro desse tempo é que ela vai atuar, que é o tempo da sua própria vida, da sua própria existência. E aí é nesse aspecto de uma pesquisa ontico-biológica da própria existência é que Heidegger vai começar a discutir hermeneuticamente o ser
na sua totalidade. Então eu posso considerar que a hermenêutica de Heidegger é uma hermenêutica existencial. É uma hermenêutica da ontologia do ser. É uma hermenêutica do tempo da existência do ser. E é uma hermenêutica da manifestação do ser. Então, nesse sentido, é que a estrutura ontológica e até existencial começa-se a ser pensada, discutida e pesquisada a partir de uma análise estrito do ser dentro do tempo que ele está proposto e que ele existe e que ele se faz presente. Então essa exposição do ser é uma exposição direcionada ao tempo da sua existência, ao tempo das suas interlocuções, ao tempo das suas manifestações, ao tempo do seu aspecto de vida, no sentido até da própria presença física, que aos poucos vai seguindo o seu tempo e alcançando os dias que vai findar a sua existência. Então, é dentro dessa proposta que Heidegger até vai estudar o ser para o fim do cotidiano, o ser para o fim da existência, o ser fadado à morte. E é nesse sentido que a interpretação completa, a interpretação totalitária, a interpretação que discorre sobre o cotidiano impessoal do ser, é uma interpretação de um tempo, é uma interpretação da existência, é uma interpretação da presença existencial, da presença enquanto está ativa ou está vivendo, da presença enquanto pensa, da presença enquanto interfere, enquanto comunica, enquanto existe. Do ponto de vista, quem sabe, até podemos aqui colocar da presença, nós podemos dizer que Heidegger está propondo uma hermenêutica da presença, uma hermenêutica de um conceito existencial de um tempo definido, uma hermenêutica que prioriza a presença e propõe uma abertura da compreensão da presença a partir da existência dessa presença. Esse ser que Heidegger coloca como ser preparado para o fim, ser preparado para a morte como fim. É uma questão que pode ter o caráter de um empenho que se ocupa a uma realização. E que realização? O tempo da sua existência. O tempo da sua participação. O tempo da sua plenitude. O tempo da sua interlocução. O tempo das possibilidades. O tempo das argumentações e dos análises e das conclusões e deduções, fruto de uma concepção, de uma percepção e de uma construção de pensamento. E a partir desse testemunho da compreensão, desse testemunho
ontológico da consciência é que Heidegger vai compondo a sua interpretação do ser, a sua hermenêutica do ser, a sua proposta de um estudo da existência, a sua proposta de uma consciência que constitui o discurso do tempo dentro do seu tempo. É o próprio impessoal discutido pelo pessoal, o próprio pessoal discutido pela presença e a presença dentro de um transitar da existência. A consciência, então, conclama a si mesmo da presença no sentido de sair de uma perdição no impessoal do si mesmo, que é aclamado, que permanece indeterminado, que é vazio, num conteúdo que vai formando ao transitar do tempo e do seu avaliar e analisar e aquilatar conteúdos e informações, experiências e conclusões que vão construindo o seu ser ontológico. E a partir desse ser ontológico, começa-se a pensar uma hermenêutica da consciência, uma hermenêutica da interpretação, do ser no seu sentido ôntico, no seu sentido da sua plenitude intelectual. É uma interpretação que clama, é uma hermenêutica que provoca, enquanto força, a subsistência do objetivo dentro das esferas do subjetivo. É uma subsistência de uma interpretação que ela é precedente dentro de uma consciência e de uma relação interpretativa, hermenêutica da consciência, e de uma legitimidade, de uma interpretação da consciência que reconhece o fenômeno questionado, do questionar-se a si mesmo, numa inquirição do ser. Então, a partir dessa consciência e desse testemunho e dessa compreensão da aclamação do ser, é que vai se construindo uma hermenêutica do ser a partir da hermenêutica ôntica existencial de Heidegger. O esclarecimento do fenômeno, do débito necessário a construir a existência a partir das carências debitadas pela participação do ser no seu tempo, construi e formaliza uma hermenêutica dos débitos existenciais desse ser no tempo em que lhe está previsto a existência. O ser da presença, para Heidegger, é a compreensão da existência como um projeto, como uma presença lançada, como algo que é levado a si mesmo para ser vivenciado, para ser estudado, para ser concebido e para ser amadurecido. O nada existencial que não possui uma forma, que não possui um caráter de privação, que não possui um sentido privativo, mas é um caráter pautado por um tempo definido, um tempo a ser concretizado. E esse sentido ontológico, que é nada existencial, propõe uma essência ontológica de um ser na sua plenitude de existência, que dialeticamente falando é a própria negação
da sua visão e percepção de mundo. Quando ele se encontra num transitar que está previsto, mas que muitas das vezes é um transitar controverso e é um transitar que vai além das precisões e previsões e propostas da sua existência. Então a interpretação existencial da consciência, ela é o clamor da estranheza do ser no mundo, que conclama uma presença para assumir o seu poder e ser e estar em débito consigo próprio. E essa é, quem sabe, a fenomênica proposta hermenêutica espacial e existencial iôntica de Heidegger no seu estudo interpretativo do ser no seu tempo de existência.